na palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo de número 6. Do versículo 19 ao 21. Isso, de pé, para nós fazermos a leitura da Santa Palavra de Deus. Esse é o nosso momento maior de intimidade com Deus. Através dos nossos cânticos, das nossas orações, nós falamos com o Pai. E o momento da palavra é o momento em que se cumpre o propósito de Deus na nossa vida. A palavra de Deus não voltará para ir vazia sem antes realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa palavra se cumpra na nossa vida. A vontade de Deus é que a palavra se realize na nossa vida. Mas ela sempre se realiza, pastor? Nem sempre. Depende do nosso coração. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a palavra, ela tem sempre dois aspectos. O aspecto positivo, que é o aspecto abençoador, quando essa palavra se cumpre conforme a vontade de Deus na nossa vida. E o segundo aspecto é aquele que se cumpre também aquilo que é previsto, caso a gente não permita, não dê lugar à palavra no nosso coração. Ele sempre nos mostra os dois caminhos. O caminho que vai nos abençoar, o caminho que vai levar-nos ao encontro daquilo que Deus quer para nós, mas está em nós o seguir. E quando nós não seguimos, nós encontramos outras pedras pelo caminho. Então, a vontade de Deus é que ela se cumpra cabalmente. Mas ela não volta vazia, ou seja, eu aceitei, eu recebi, fica por aí o resto, eu desprezo isso, não quero aquilo, quem não quer? Não, eu não quero. Tem gente que pensa que não querer fica isento. Não, eu não vou, eu não sirvo ao diabo, mas eu também não quero ser crente. Ele quer ficar num vácuo, numa lacuna. Não existe isso não. Agora nessa manhã a gente não vai alcançar isso. Mas, à noite a gente vai falar, versículo 24, eu posso mostrar isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou é a um ou é a outro. Sacou? Então vamos lá, versos 19, 20 e 21. Diz assim, vamos ler juntos? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Que Deus nos abençoe com a sua graça e bondade. Podeis sentar. Queridos, eu juro, vou usar essa expressão popular, juro que essa mensagem não está inspirada nos fatos ocorridos nessa semana. Mas pela palavra que está aqui, porque quando a gente começa a falar desse tema, quando nós começamos a falar do nosso coração, nós percebemos uma coisa: todo o Evangelho é para o nosso coração. Então, quando a gente trabalha nisso, a gente vai ver que parece que a gente nunca vai sair desse assunto, porque o Evangelho é para o nosso coração. Os aspectos externos, psicológicos, emocionais, são consequência de quê? Do nosso interior, do nosso coração.
Porque quando a gente trata do coração, nós estamos tratando de que? Da alma. Estamos falando da alma, que o Senhor quer salvar. E aqui então, queridos, ele usa essa palavra: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele nos chama a atenção para o fato da nossa vida, do nosso viver. Ele não está dizendo para que você não tenha. Ele não está dizendo que você não vai viver isso. Ele não está dizendo que você não terá acesso. Ele não está dizendo. Mas a palavra usada aqui é acumular. E essa palavra aqui, acumular, na sua raiz, no original, ela tem muito a ver com entesourar. Ou seja, quando ele termina no verso de número 21, ele diz: onde está o teu tesouro? Então ele está falando de entesourar, acumular valores, ter como um valor, ter como um tesouro. Essa é a referência que ele nos dá. É isso que ele diz para nós, que nós vamos nos relacionar, nós vamos viver, nós vamos usar, nós vamos usufruir, nós vamos ter, obter e conviver com muitas coisas da vida, que fazem parte da vida terrena, que fazem parte deste mundo, mas ele está nos chamando a atenção para que a gente não se dedique a acumular, ou seja, que isso não seja um tesouro para nós. Que não seja isso uma riqueza, um valor extremo, que não seja tratado como uma riqueza, como um tesouro. Podemos ter bens de valor? Sim. Mas isso não pode representar para nós um tesouro maior, ou uma riqueza maior do que aquela que ele nos aponta, que não são e não estão nessa terra, mas que está nos céus. Nós paramos a nossa vida, deixamos nossos afazeres. Muitos de nós, já há longos anos vivendo na caminhada cristã, tem na sua vida, por certo, já essa perda prevista, e não como perda, mas como ganho, como lucro, que é o quê? Deixar as nossas casas, deixar os nossos lares para gastar tempo com a nossa vida com Deus, com a nossa vida espiritual. Estava aqui, ainda não havia nem acendido a luz, estava aqui bem desde cedo. Aí chegou a irmã Vera e a gente estava falando, eu gosto de chegar aqui, para mim é uma coisa de maior valor, coisa e tal. Eu falei, é isso aí que nós estamos pensando, é isso que nós estamos falando. Ter como algo de extremo valor é importante, é tão importante que eu quero chegar cedo, que eu quero ganhar tempo, é tão importante para mim, é tão valioso para mim, que eu quero dar em todas as oportunidades em que eu posso estar, em que há culto, que há oportunidade, eu quero estar, porque ali está o meu tesouro. Querido, o nosso tesouro está aqui, nosso maior valor está aqui, que é a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui nos enriquecendo mais uma vez nesta manhã. Voltaremos para nos enriquecer mais à noite. Nos enriqueceremos amanhã na segunda-feira. E não só fazemos só assim, também nós oramos em casa, nós nos inclinamos, nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Estamos nos enriquecendo, porque o que está vindo para a nossa vida, o que está sendo acumulado na nossa vida, são coisas que não nos remetem a esta terra, a este mundo, mas aos céus. Porque por mais incrível que pareça, com todo esse agito, envolvimento, porque, gente, o mundo hoje, nós somos tão conectados com este mundo, a vida hoje é tão rica em coisas, não rica de valores, mas assim, são tantas coisas. Eu olho para a época de Jesus, para o mundo lá atrás, naquela época ainda mais remota, o quanto não existia na vida do homem, a vida dele era muito mais desprovida e vazia de tudo, não é verdade?
né? A própria pessoa do campo, né? Ela, por não ter muitas coisas da cidade grande, ela dorme mais cedo, ela acorda mais cedo, ela não vê certas coisas, ela não lida com certas coisas, e isso, ele perde, pode perder, mas isso tira muitas coisas, muitos pesos, muitos fardos da sua vida, porque a vida hoje é tanta coisa, e a gente conectado, a gente envolvido é tanta coisa, e a realidade, o fato é que tudo isso um dia vai acabar. Essa é uma certeza. Tudo isso um dia vai acabar, ficar para aí. De alguma vida. Se Jesus vier, assim será. Se eu for, assim será. Não adianta eu ter nada, não adianta eu pensar em nada e que eu, assim, colocar isso acima de todas as coisas, porque vai haver um dia que vai acontecer uma coisa na minha vida que nada mais disso vai ter sentido. Às vezes as pessoas estão brigando por coisas nessa vida, e um dia nada mais daquilo vai ter sentido. Nada mais vai ter sentido. Uma das coisas que a minha mãe sempre volta ao tempo e fala é que a vida do meu pai e da minha mãe foi uma vida muito sacrificada. Meu pai morreu cedo, aos 43 anos, por causa de uma vida extremamente sacrificada. Meu pai, ele trabalhava na Marinha, mas ele era civil, ele não era militar. E meu pai, ele entrava na nossa Marinha, Antônio conhece, no Rio de Janeiro, às 7 da manhã. Isso exigia dele sair de casa muito cedo. Mas ele saía às 4 horas, saía cedo. Mas ele já saía de dentro do arsenal de Marinha, dentro de um táxi, de aluguel. E ele trabalhava das 4 da tarde até meia-noite, 1, 2 horas da manhã, se estivesse rendendo bem a praça, como assim chama. E ele chegava em casa essa hora para se levantar muito cedo e ir para o trabalho. Sempre vi meu pai assim com uma saúde, nunca vi meu pai ao médico, nunca vi meu pai com problema nenhum. Também o primeiro infarto que ele teve, o primeiro problema que ele teve foi fatal. Num sábado à tarde, depois do almoço, ele se sentiu incomodado com uma dor. Nós morávamos em frente a um posto de saúde, e ele conhecia o médico do posto de saúde, que naquele sábado, o médico de sábado era um médico amigo dele, porque ele era médico da Marinha, também era um militar. Então, ele foi procurar o amigo dele. Quando ele sentou na mesa em frente ao médico, que também se chama Paulo, Dr. Paulo, ele não conseguiu dizer o que ele estava sentindo, morreu ali sentado na frente do médico amigo dele. E aos 43 anos, eu vou fazer 60 esse ano, já vivi mais do que meu pai. E durante todos esses anos, minha mãe sempre trabalhando de serão, fazendo serão, funcionária pública também, trabalhava até 11, meia-noite. Então eu sempre fui criado por avó. Depois, quando cresci, fui parar em colégio interno, e depois, quando rapaz, até uma certa idade, em colégio semi-interno. Então, uma luta tremenda, mas eles tinham um sonho. Esse sonho era um processo que minha mãe tinha contra a rede ferroviária, que esse processo mudaria radicalmente a vida deles. E durante anos e anos eles passavam tanta luta e sempre pensando no bendito processo. E o processo só saiu depois que meu pai morreu. Então, às vezes, quanto tempo eu vi, quanto desgaste, quanta coisa, sonhando por uma coisa que ele não veria, que ele não usufruiria, não teria. Porque existem duas realidades, gente. Uma que você está vivendo, o seu dia a dia, a sua vida, a sua luta é uma realidade. O que você precisa é uma realidade. O que você tem é uma realidade, mas existe uma realidade maior, que é a do reino dos céus. Esse mundo é tão vivo, esse mundo é tão
é tão reluzente, esse mundo é tão cheio de vitrine, esse mundo é tão cheio de coisas, né? Que a gente às vezes até pensa que é só isso tudo. E não é, gente. Existe uma outra realidade, que é o reino dos céus. Jesus virá. Um dia. Se está demorando, se não está, uma coisa é certa, está mais perto do que antes, entende? Mas tem gente que vive fora dessa realidade, ou não pensa, ou não leva em conta essas coisas. Nem sei bem, porque há tanto tempo, olha. Mas se você não quer acreditar tanto nisso, numa você vai ter que acreditar. Um dia você vai. Eu sei que nem muito, todo mundo diz amém. O fato de você dizer amém não quer dizer que você está com pressa. De jeito nenhum, mas de qualquer maneira, irmãos, nós precisamos ter a certeza para a gente pesar na balança os nossos valores. O que realmente importa e o que não importa na nossa vida. O que realmente é significante e o que não é, o que é insignificante. O que pode ser importante nesse momento e o que é que pode pesar naquele momento. Não é nem isso que está no meu esboço. O que eu quero dizer é que para que a gente possa transcender deste mundo para essa eternidade, assim como tem coisas que pesam para nós hoje, nessa vida, há coisas que podem pesar naquele dia, que será o dia em que você seguirá para um destino, ou da vida eterna em Cristo, ou da morte eterna. E não fale, Deus me livre, Jesus. Porque não é isso apenas. É uma questão do que a gente está fazendo hoje, do que a gente está acumulando hoje. O que você está acumulando? Tem gente acumulando besteira na cabeça. Tem gente acumulando besteira no coração. Tem gente acumulando besteira na sua vida. Entenda uma coisa, eu não estou falando de coisa material. Tem gente que tem coisas de valor, mas tem aquilo porque pode, mas não morre por aquilo não. Sabe que existem coisas mais importantes, como a vida, relacionamentos. Sabe, tem muita gente que não entende isso. Como é importante você estar de bem com as pessoas à sua volta no dia em que o Senhor vier te buscar. Como é importante você estar com o seu coração em paz, você estar com os seus pecados perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Como é importante você estar vazio de qualquer prisão de perdão quando o Senhor vier buscar, porque nós não sabemos quando Ele vier. Assim como nós não sabemos da sua vinda, não sabemos da nossa ida. Uma ameaça foi detectada. Então, querido, a palavra de Deus, Ele diz aqui, não acumuleis. Pense nisso, o que você está acumulando? E é uma coisa aí que a gente tem que levar em conta, porque aquilo que a gente está acumulando é aquilo que a gente está gastando mais, a gente está pesando mais. O que a gente está acumulando? Mas seguindo aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, nessa vida, onde a traça e a ferrugem, amém? E onde ladrões escavam e roubam. É por causa dessa frase que eu disse que essa mensagem não está inspirada no fato que ocorreu. O que isso quer dizer? É muito importante, irmãos, a gente procurar, para entendermos a palavra, nós temos que ir para a época de Jesus por pano de fundo. O que Jesus estava falando era dos valores da época. Quando ele fala aqui sobre a traça tem um poder de destruir. A traça, ela é um
inseto roedor, é como cupim, né? Mas a traça ela é menor ainda. E ela gosta de quê? De roupa, principalmente. Mas dá em madeira também, né? O cupim também. Uma traça, quando bate num armário, é uma festa. Agora, o que acontece? Naqueles dias, quais eram os bens de valores? Primeiro lugar, um dos valores era as vestes. Por exemplo, Acã, o pecado dele qual foi? Quando o povo invadiu as terras, nas conquistas com Josué, Deus disse para não ficar nada, nem inimigo, nem animal, nem ninguém, e nada daquele povo. Mas Acã viu umas vestes festivais, vestes reais, de grife da época. E ele disse, essa aqui eu vou levar para mim. Essa aqui eu não vou deixar por aí, não vale muito. As roupas. Geazi, o secretário de Naamã, o secretário do profeta, quando ele correu para Naamã para requerer algum presente, já que o seu senhor recusou, ele pediu o quê? Vestes, roupas. Então as roupas, elas estampavam riqueza, as roupas tinham riquezas, ter roupas de valor era uma forma de riqueza daquela época. E Jesus, para a gente lê, a gente parece umas coisas que Jesus fala, uns negócios meio bobinhos, assim, meio doido, mas Jesus sabia o que estava falando. Quando batia a traça no armário ou no closet daquela turma lá, daquelas vestes reais, com fios de ouro, coisa especial, de linho, não sei o que, e blá, blá, blá. Então, o que acontece? Ele disse assim, olha, você pode acumular muitas vestes, você pode ser rico em vestes, mas se a traça bater, você está perdido. E quem pode impedir isso? A traça, ela tem o poder ela vai furando, vai furando, vai furando. Você olha lá assim você nem vê, parece que está legal, mas quando você pega uma roupa que a traça deu, ela se rompe, se desfaz, se perde. Então Jesus estava falando sobre uma riqueza aqui. E nós temos coisas na nossa vida hoje que a traça ataca. Não só somente as roupas de grife que pode estar no armário, mas a traça deste mundo, né? Essa força do mal que vai furando, vai destruindo. Aparentemente você olha, está tudo bem, mas quando você olha assim, há coisas que você perde. Há muitas coisas que você pode perder. A traça, ela destrói tudo. Ela tira o valor, ela desfaz, ela destrói. Ele falando ainda onde a traça é a ferrugem. Aqui, a palavra ferrugem quer dizer ferrugem ou mofo, mas o sentido dela é aquilo que come, ou seja, é aquilo que se autodestrói. A traça é um bichinho que ataca. Agora, a ferrugem, o mofo é um fungo que quando batia nos celeiros, o camarada ia juntando o trigo nos celeiros. Então ele tinha lá, tem um celeiro enorme, coisa e tal, mas às vezes o fungo dava. E o quê? O cereal se autodestruía. Perdia o valor. O camarada tinha um monte de coisa. Tinha muito trigo, tinha muito cereal, mas dava ao fungo, se destruía. A ferrugem também. Você tem um carro, daqui a pouco você percebe que ferrugem. A ferrugem destrói tudo. Você vai vendo, vai se autodestruindo, daqui a pouco
aquilo que era duro, forte, se torna um papel. Você empurra com o dedo, vaza, fura. A vida também tem coisas, irmãos, que se autodestroem. Temos valores que se autodestroem por si só. Não temos nada que impeça isso. Não são somente bens materiais. A gente pode construir uma fama, mas essa fama pode ser autodestruída. Nada está livre. A gente pode criar um sistema. Eu me lembro de uma pessoa que dizia, olha, eu não sei como é que as pessoas passam por problemas financeiros. Era um diácono que eu tinha, uma pessoa muito criteriosa, ele era militar e era também advogado. Ele dizia, não, porque eu tenho um sistema. Eu falei, Robson, não, o mundo pode passar. Não, pastor, filho, eu nunca vou passar por um negócio, não, porque eu sou criterioso, gente. Aquilo que você diz, você... E Robson passou por dura, até ele entender, pastor, eu não sei como, mas hoje eu sei que não é uma questão minha. Tudo nessa vida pode passar, pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, a ferrugem era o outro grande inimigo que tinha para os que tinham alguma coisa. Eu tenho carros, eu tenho carruagens, vai enferrujar. Eu tenho muito trigo nos meus celeiros, pode dar mofo. E o que ele quer dizer é o seguinte, que se o seu coração estiver nessas coisas, a traça do vestido vai atingir seu coração. A ferrugem, tem gente, meu Deus, uma ferrugem, isso arrasa a vida dela, porque seu coração está tão preso àquilo. A ferrugem atinge outras áreas, e aqui ele diz mais, são 3 coisas, e onde ladrões escavam e roubam. Naqueles dias, não era casa de alvenaria assim. As casas eram construídas de quê? De madeira e barro. E barro. Era uma junção de pedra, barro, coisa e tal. As ruas não eram pavimentadas. Cimento, concreto não era coisa da época. Então, ou eles cavavam a parede, ou escavavam por baixo do piso. Então, não tinha jeito. E Jesus diz, olha, a sua vida terrena, ela está suscetível a tudo. A traça, a ferrugem, o mofo e aos ladrões que escavam. Não tem como se proteger. E aí ele diz, verso 20, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Ele não está dizendo porque a gente não tenha, mas ele está dizendo para a gente, olha, tudo que você tem aqui, faz parte da sua vida, para teu prazer, para a sua alegria, mas olha, não tenha os seus valores como o maior valor o que você tem aqui, mas o que você tem no céu. Seu coração tem que estar no céu. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali está o teu coração, que ele está dizendo. Se o meu tesouro for o terreno, se os meus valores forem os valores terrenos, então, querido, o nosso coração está na terra. Mas se a minha maior riqueza, se os meus maiores valores são os valores espirituais, são os princípios de Deus, é a vontade de Deus, é o conhecimento das coisas do meu Deus, então esses valores estão no meu coração, e o meu coração está no céu. Meu coração está no Senhor. De modo que Jesus, então, ele alerta aos homens contra 3 situações
E também contra 3 classes, assim dizendo, de prazeres. E a sua advertência, ela se dirige contra os prazeres e contra as realizações que podem se desfazer, podem acabar, podem perder, como um vestido, como o metal, como os celeiros e como também aquilo que eles tinham guardado. Porque todos os prazeres, todas as nossas realizações físicas, cada uma à sua maneira, terminam de alguma forma, perecem de alguma forma e acaba o encanto. Tudo termina. Amém? Então, mas ele nos ensina a buscar e ter nos nossos corações as coisas que são do alto. E a grande questão hoje, irmãos, é assim, é que muitas vezes as pessoas hoje, domingo, estão nas igrejas pedindo ao alto porque o coração está na terra. Você está entendendo? Estão na igreja porque estão orando e pedindo ao Senhor, estão cultuando a Deus porque elas não querem cultuar e colocar o seu coração no céu, no reino de Deus. Elas estão cultuando a Deus porque elas estão de olho na terra. O seu coração está na terra. Tem gente hoje na igreja porque está pedindo a Deus, porque quer ter mais. É problema isso? Não, mas Deus dá. Se o coração da gente estiver no céu, Salomão, gente, um homem chegar a esse ponto, de Deus chegar para ele e dizer, pede o que tu queres que eu te dê. Se Jesus fala isso para você, Geronildo, hoje, a gente pensa logo na nossa lista. Aí Salomão pediu o quê? Sabedoria. Para quê? Para administrar o quê? As coisas de Deus. Ele pediu a Deus sabedoria para conduzir as coisas do reino. Ele pediu a Deus. Deus deu a oportunidade dele pedir um carro do ano. Pede. Se Deus falou, pede que eu vou te dar, Deus daria o que ele pedisse. Mas olha, ele pede segundo não valores da terra, mas ele pediu segundo os valores espirituais. Seus olhos estavam, pelo menos naquele momento, nos céus, nas coisas do Senhor. Ele estava preocupado com a sua missão. Ele estava preocupado com o seu trabalho como alguém de Deus. E ele pede sabedoria. Aí então o que é que Deus diz? Porque pediste sabedoria para as coisas do reino, então eu vou te dar muita riqueza. E Salomão se destacou na sua época por ser o quê? Extremamente rico. As pessoas vinham de longe para conhecer a riqueza, e não só a riqueza material, mas a riqueza até na forma como os servos de Salomão se comportavam, porque ele pediu sabedoria, algo que cuidaria do reino. E por conta disso, Deus deu a ele muito ouro, muita prata, muitos servos, muita coisa. Você está entendendo como nós não precisamos pedir a Deus os maiores valores, mas as principais coisas, porque as outras coisas ele acrescenta, é a prova do que ele disse, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Aí então as outras coisas são acrescentadas, e foi isso que aconteceu na vida de Salomão. Sua vida foi acrescentada, sua vida foi abençoada, sua vida foi enriquecida. O reino se viu em meio assim a grandes riquezas. Por quê? Porque Deus abençoou. E por que Deus abençoou?
Porque os seus valores eram espirituais. Seus valores eram valores eternos. Amém? Então, queridos, também ele nos adverte contra as coisas que se corroem, as coisas que se destroem. Nós somos advertidos, irmãos, contra as coisas que podem ser roubadas. A nossa alegria, a nossa felicidade. O que é que te faz feliz? Não quero que você me responda, mas